só a graça, só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a glória de Deus. Pode repetir? Só a graça, só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a glória de Deus. Outro dia eu conversava com a irmãzinha e falava assim, pastor, mas é impossível nós fazermos tudo para a glória de Deus. Tem hora que não dá para a gente fazer tudo para a glória de Deus. Bom, a gente tem que entender primeiro o que é glória de Deus e o fazer tudo. Para a gente entender por que a gente pode fazer tudo para a glória de Deus. Então, a gente fala muito de glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus. A gente acha que glória de Deus é uma coisa que a gente tem que ficar prostrado diante dela falando assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso, não. Não é isso. Não é uma declaração de glória a Deus. A glória é dele. Pertence a ele. Agora, o que é isso? Qual a influência que isso tem na nossa vida? Como é que a gente pode encarar a fé cristã só a glória de Deus? Porque se for só outra coisa, que não seja só a glória de Deus, nós estamos fora da fé cristã. Então vamos entender pela Bíblia? Salmo 19, versículo 1. Pega a tua Bíblia. Não vou ler na NVI, tá? Coloquei Almeida, porque às vezes eu trago a NVI, eu leio aqui, o pessoal fica assim olhando para mim, olhando para o texto. É Almeida que eu peguei. Salmo 19, 1. São 2 versículos que a gente vai ler. Um em Salmos e outro em Filipenses. Depois nós vamos ler outros que se relacionam com esses. Diz assim o texto. Lemos no início do nosso culto. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O outro é Filipenses 2:11. Texto muito conhecido, Filipenses 2:11. Diz assim, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Deus, na tua mão está a tua palavra. Ela é tua, ela não é minha, ela não é aqui da nossa denominação, é o que a tua palavra revela aqui, o que está escrito aqui. Então, Deus, nós queremos entender pela tua palavra o que é a tua glória. E por ela nós pedimos a tua manifestação, Senhor Deus, na tua palavra, a tua iluminação para a gente, para que tenhamos uma fé inteligente, assim, uma fé que tenha a mente de Cristo. Uma fé esclarecida para que a gente não venha a formar ídolos na nossa mente e adorarmos uma falsa imagem tua, Senhor. Porque se adoramos uma falsa imagem tua, estamos adorando um ídolo, não a ti. Nós queremos te adorar com inteligência, na beleza da tua santidade, Senhor. Viver para a tua glória. Mostrar que dá para viver para a tua glória, porque senão não seria pedido na tua palavra. Então nós pedimos que o Senhor nos ilumine, Senhor, a mim, a meus irmãos, que essas coisas que a gente vai falar com simplicidade aqui sirvam para mudar nossa mente, nosso coração. Nos conduzir a ti, Senhor. A ti toda a honra, Senhor, a ti toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, a última afirmação, irmão, das 5 solas, que a gente veio falando até agora, que a gente deixou, não que seja a última, deveria ser a primeira, mas como ela é uma coisa assim progressiva, é uma afirmação, nenhuma delas é menos importante. Mas a última afirmação, só a glória de Deus, ela é, para mim, a mais importante. Por quê? Todas as outras solas, fé, Escritura, graça, Cristo, se não fosse pela glória de Deus, elas não existiriam. Todas as coisas que vemos, todas as coisas que sabemos em termos de fé, todas as coisas que vivemos em termos de fé, toda a Escritura, toda a revelação, toda a vida de Cristo, toda a obra de Cristo, toda a obra da cruz, toda a obra da redenção, toda a obra do escatom, toda a obra do decreto eterno de Deus, só tem um motivo, a glória de Deus. Tá? Deus é indissociável da sua glória. Não tem como dissociar Deus da sua glória e da sua palavra.
A palavra de Deus faz parte de Deus e a glória de Deus faz parte de Deus. Onde Deus está, aí está a sua glória. Onde Deus está, aí está a palavra. Onde está a glória de Deus, Deus está. Onde está a palavra de Deus, Deus está. Então é impossível que a gente venha aqui, pregue a palavra e Deus não esteja presente. Deus está presente, Deus se manifesta onde? Onde tem barulho? Não, Deus se manifesta na sua palavra. Ah, pastor, mas eu sinto a presença de Deus quando eu canto. Se a letra está te trazendo um sermão cantado, ótimo. Se ela está te trazendo uma ideia fantástica, ela está fazendo você simplesmente sentir emoção. Porque se a emoção não me leva a sentir a presença de Deus. A presença de Deus se sente pela palavra. E a música só vai me fazer perceber a glória de Deus, entender Deus, se a música tiver palavra. Por isso que quando a gente canta a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento, por isso que a gente quando canta assim, o que adianta ter as riquezas desse mundo e ser honrado por todos se não estiver perto de ti, estar contigo vale mais para mim do que as dádivas das tuas mãos. É uma das músicas mais teologicamente corretas que eu conheço. São sermões cantados, que quando a gente canta, a gente vê a glória de Deus, porque está exaltando ao Senhor. Por isso que quando a gente canta certos hinos, a gente vê uma coisa tão horizontal, exaltando eu, você é isso, você é aquilo, você é lindo, você é maravilhoso, você é vencedor, mas não exalta a glória de Deus. Irmãos, nós somos igreja. Igreja vive para a glória de Deus. O culto é para a glória de Deus, não é para me enaltecer, não é para enaltecer você, é para enaltecer a Deus. O pessoal me fala, vou assistir o culto. A gente não assiste. Sabe quem assiste o culto? Ele. Nós o cultuamos. Só tem um espectador aqui, é Deus. E tem uma coisa, ele está totalmente ciente do meu coração e do teu. Se nós não estivermos aqui para a glória dele, ele sabe. E se não é para a glória dele, ele não recebe nosso culto. Deus não recebe honra de coisas tortas. A gente tem que ser taxativo, irmão, porque muitas das vezes a gente presta um culto equivocado. Vou para o culto recarregar minhas baterias, está no lugar errado. Vou para o culto que eu preciso ser fortalecido com a palavra. Não porque eu vou cantar, porque eu vou chorar, porque vão orar por mim. O fortalecimento vem da palavra. Quando eu leio, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Caramba! Eu olho para o céu e olho aquelas estrelas e falo, isso é Deus. O firmamento é Deus. Quando eu olho para as obras desse mar, é Deus que fez isso. Manifesta o poder desse Deus. Quando eu olho para o universo, está manifestando o poder desse Deus. Mas não manifesta a vontade dele. Onde é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Na sua palavra. Eu conheço Deus pelos seus atributos naturais. Ele se revela, mas ele não revela a sua vontade pela sua palavra. Ora, eu posso saber que Deus é existente, mas se eu não conhecer a sua palavra, eu não vou ter uma relação esclarecida com ele. Se eu não tenho uma relação esclarecida com ele, eu não posso viver para a glória dele. Simples assim. Toda fé cristã, irmãos, fé cristã, vida cristã, louvor da igreja, vida da igreja, atitude, tudo que possa existir, só pode existir para o louvor da bendita e eterna glória de Deus. A nossa vida cristã, o nosso sentimento cristão, o nosso ser cristão, a igreja, tudo o que fizermos não tem sentido se não for para a glória de Deus. Por isso que Pedro vai falar, ele vos resgatou de uma vã maneira de viver. Por isso que Paulo vai falar assim, você está crucificado, eu estou crucificado com Cristo, eu e você também. Então a vida que eu vivo na carne, eu não vivo na fé do Filho de Deus. Qual era a fé do Filho de Deus? A fé do Filho de Deus é a fé que ele queria que eu cresça com ele. É a fé em Deus, a glória de Deus. Aquilo que eu faço para o Pai. Porque o Pai quis, eu faço a vontade do meu Pai. Eu não busco a minha glória, eu busco a glória do Pai, não é isso? Por isso que ele dá o Espírito Santo, que vai glorificar quem? O Espírito Santo vai fazer o quê? Ele glorificará a mim e ao Pai, não é verdade? O Espírito Santo está em nós para glorificar a Deus. Mas, Gilmar, você está falando de glória? Até agora você não explica o que é glória. Vamos em frente aqui que a gente vai explicar. Outra coisa que a gente tem que entender, irmãos. Nós vivemos num universo lindo, maravilhoso, né? A gente olha a Terra, às vezes fico parado. Essa semana eu estava olhando, estava num lugar, não lembro qual era. Casimiro de Abreu, no Oásis.
parei para tomar um cafezinho, vindo de Campos. Aí o pessoal, estava minha mulher com a tia dela, a prima lá dentro, no banheiro, eu estava do lado de fora. Estava um tempo assim meio frio, e eu olhando aquelas montanhas ali do Sana, fiquei, caramba, que coisa linda. A gente se sente tão pequenininho, né? Tem gente que é tão arrogante ainda, se sente tão pequenininho diante da criação, que fica, né? Não é nada, uma poeirinha no meio da criação de Deus, aquela coisinha pequenininha. E quando a gente olha, isso é só a Terra. A Terra é um dos menores planetas do nosso sistema solar. Dentro desse universo que a gente não faz nem ideia, que segundo esses homens aí que estudam, tem 13 bilhões de anos-luz de comprimento. Ou seja, se você sair daqui hoje à velocidade da luz, para dar volta no universo, você vai voltar daqui a 13 bilhões de anos. Isso a 300 mil quilômetros por segundo. Imagina o tamanho. Imagina o tamanho de quem criou isso. E vamos ser um pouco mais absurdo, um pouco mais assim, meio louco, teologicamente. Esse universo é o que a gente conhece se ele criou outro. Que a gente não sabe. Não sabemos. A Bíblia só diz, só manifesta para nós a vontade de Deus ao homem. Não estou falando de ETs, não, tá? Estou falando de universo. De outras coisas. Tem muita coisa que Deus criou, que a Bíblia diz aquilo que o homem não viu, que não chegou ao ouvido nem ao coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina quanta coisa tem que a gente não conhece, por causa da nossa limitação, da nossa carne, da nossa mente pecaminosa. Então, tudo isso que existe, coisas visíveis e invisíveis, foram criados para a glória de Deus. Tudo! Tudo! Se não é Deus, é criação, tudo é para a glória dele. Tudo. Outra coisa que a gente tem que entender, quando a gente pensa em glória de Deus, Deus é totalmente ciente da sua glória. Tá? Mesmo que eu nunca dê glórias a Ele, mesmo que eu nunca dobre o meu joelho, mesmo que eu nunca me humilhe na presença dEle, mesmo que eu nunca venha orar, mesmo que eu nunca o reconheça, Ele é Senhor da glória. E Ele é totalmente ciente daquilo que Ele é. Tanto que Ele cria a gente, Ele faz a criação, não é porque Ele precisa de adoradores, não. Ele cria porque faz parte do seu ethos. Deus é criador. Deus ama. Ele nos cria em amor, nos cria para nos relacionarmos com Ele, nos cria para nos amar. Nos cria para ter uma família. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Um Deus todo-poderoso que cria seres iguais a gente para sermos sua família, nos chama de filhos, nos adota. Olha que coisa bacana, irmãos. Olha só o que o Salmo 108:5 diz. Ele zela pela sua glória, hein? Exalte sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Ou seja, a exaltação do Senhor é sobre o universo e sobre o nosso planeta, onde nós, homens, habitamos. A glória do Senhor preenche todo o espaço. Ela não é uma coisa localizada. Lembra quando Jacó estava indo para a casa do tio dele? Ele para no lugar, vai dormir, bota uma pedra. Essa história é conhecida, eu escutava isso quando era criancinha. Ele sonha com a escada. O que quando ele acorda, o que ele fala? Deu o nome daquele lugar de Betel. Derramou azeite sobre aquela pedra. Ele disse assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Deus não é um Deus local. Por isso que ele vai falar, eu não lembro se é Jeremias ou Ezequiel, eu confundo. Assim, acaso sou eu Deus somente de perto? Oráculo do Senhor. Não sou também Deus de longe? Por isso que a gente não deve cantar Deus de perto e não de longe. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Por isso que tem que mudar a letra da música. É Deus de perto e Deus de longe. Porque Deus não tem distância para Ele, Deus não vai a lugar nenhum. Ele é inamovível, nós é que nos movemos. Ele não precisa de tempo nem de espaço. Ele é Senhor de tudo. Olha só. A gente está falando isso aqui, irmão, para a gente entender mais ou menos sobre Deus, o ser de Deus, a teontologia, que é chamado ser de Deus, para a gente ver com qual Deus a gente está se relacionando. A gente vê que a gente não se relaciona com um Deusinho, não. Deus a Bíblia diz que Ele é terrível. Aquela palavra tremenda, é mais fácil você traduzir por terrível. Terrível. Por isso que fala da ira de Deus. Por isso que o Salmo, acho que é 77, ele vai falar assim:
Um abismo chama outro abismo ao som das suas ralhas. Aquele que não fala de abismo, de ninguém cair em abismo, não, tá? Se você usa esse termo, abismo chama outro abismo, não usa não, que você está errado. Vai falar que a terra se abre só porque Deus briga com ela. Que as montanhas se movem. Ele levanta a sua voz e os rios se moveram, os montes se derreteram. Não é isso que o Salmo vai dizer? Ele ergueu sua voz, Salmo 91. E vinde contemplar as obras do Altíssimo, ele tem feito desolações sobre a terra. Então, irmãos, como seu povo, corpo de Cristo, imagem do seu Filho, olha só o que nós somos. Povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, corpo de Cristo, imagem do Filho, obra das suas mãos. Tá? Nós somos tudo isso. Olha o nosso Deus e olha o que é que nós somos. Devemos viver para ela de maneira total e irrestrita. Pastor, mas como é que... Aí vem o questionamento, mas a gente não consegue. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, ele está falando aqui do relacionamento dos coríntios com os seus vizinhos pagãos, com a sua ética no meio dos seus vizinhos pagãos. Assim, não tem nada de mais vocês comerem e beberem. Eles só não vão participar de coisas declaradamente feitas a ídolos. Porque aí vocês estão ferindo a consciência dos outros, vocês estão sendo participantes de coisas que não são do Senhor. Então não participem dessas coisas. E ele vai falar assim, você se botar na tua frente, come. Come, nem pergunta, por questão de consciência. E ele vai falar assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei o quê? A metade? Fazei um pouquinho? Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo. Então eu não posso viver a minha vida pela metade. Eu não posso viver a glória de Deus pela metade. Eu não posso honrá-lo pela metade. Quando manda comer o cordeiro lá no Êxodo, come o cordeiro pela metade? Come todo, né? Será que a gente cria a obra de Cristo pela metade? Será que Deus nos resgata pela metade? Será que a obra de Deus foi feita na nossa vida pela metade? Não, né? Então, como é que nós podemos viver pela metade? Como é que Deus ia exigir de nós algo que nós não podemos fazer? Pessoal, pastor, eu não... Olha, os frutos do Espírito, é assim mesmo, os frutos do Espírito, eu não consigo ter domínio próprio, pastor. Consigo, porque, primeiro, lá não está escrito os frutos, está escrito o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança. Esse que é o fruto que Cristo nos chama para dar. E se Ele nos dá, é de quem? O fruto é meu ou é do Espírito? Se é do Espírito e o Espírito habita em mim, será que eu não posso? O fruto é meu? Não, o fruto é do Espírito. Se ele não é meu, então eu posso dar, porque não é meu. É dele. Se ele está em mim, é ele quem vai dar, não sou eu. Não é o meu esforço próprio quem vai fazer isso. É o Espírito Santo quem vai fazer isso em mim. Aí a gente quer ser temperante por conta própria. A gente quer ser manso por conta própria. A gente quer ser longânimo por conta própria. Vou falar uma coisa para você. Não dá. O dia que o Gilmar tentar ser longânimo por conta própria, vai dar problema. Eu tenho certeza que isso vai acontecer contigo também. Se você tentar ser temperante por tua conta, vai dar problema. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então Deus ele pede de nós aquilo que ele pode pedir, aquilo que nós temos condição de devolver a Ele. Se em nós habita o Espírito de Cristo, não é? Não é que Paulo fala? Se é que o Espírito de Cristo habita em vocês, então vamos ver por que é viver para a glória. Então, para a gente não viver de forma equivocada, o que é glória de Deus, tentar explicar de uma forma, até agora, tentando explicar a relação nossa com Deus, de uma forma bem didática para a gente aprender. Tá? Então, para a gente não ficar buscando uma forma humana de lidar com Deus, uma forma equivocada, porque forma equivocada não adianta. Irmão, eu vou usar de novo a minha metáfora. Eu não posso ir para Caxias de VLT. Não posso. O VLT não passa em Caxias. O BRT passa em Sulacap? Não, né? Então, não posso ir para lá de BRT. Eu não posso
botar sal na minha comida esperando que no meu café esperando que fique doce. Da mesma forma, eu não posso adorar a Deus e viver a vida cristã ou crer num Deus que a palavra não revela. Eu não posso viver do jeito que eu quero. Eu não posso viver do jeito que eu penso. Eu tenho de viver do jeito que as Escrituras me dizem. E são elas quem falam, não sou eu que falo com elas, não. Porque muitas das vezes a gente chega e quer botar a palavra na boca da Escritura, né? Um dia desse, um irmãozinho falou não sei o que para um amigo meu sobre a gente estava falando em termos de fé. Ele falou assim, para esse amigo meu, a gente conversando, não falou para mim isso. Assim, eu acho que você e o Gilmar tem que se converter. Foi, se converter. Porque eu falei com ele de uma situação e ele veio alegar uma outra situação. A gente conversando, ele falou isso para mim, né? Mas se eu estivesse com ele, ele falasse assim, irmão, já que você está interpretando a Bíblia por esse lado, você está olhando para a Bíblia desse lado, o lado que você quer, você já se circuncidou hoje? Te garanto que não. Te garanto que não. Então, irmãos, a gente precisa conhecer a Bíblia de uma forma efetiva, não de uma forma fantasiosa, da forma que a gente pensa. A Bíblia fala. A palavra é de Deus. É ela que tem que falar para mim. É ela que tem que falar para mim. Os meus questionamentos, questionamento do reino, eu vou para a Bíblia. Onde é que está escrito sobre a glória de Deus? Aqui. Não é pecado você procurar o que a gente quer na Bíblia, não. Pecado é a gente querer que ela diga aquilo que a gente quer. O problema é esse. Então, vamos ver o que a Bíblia diz, o que é glória de Deus. Vou te dar uma definição teológica de glória de Deus. Tá? Ela é a beleza de tudo que emana do seu divino ser e caráter. É a beleza que emana do divino ser e do caráter de Deus. Deus é totalmente belo. Deus é totalmente santo, Deus é totalmente poderoso, Deus é totalmente justo, Deus é totalmente ciente, Deus é totalmente total. E nele não existe nem mudança e nem sombra de variação. E tudo o que emana desse caráter maravilhoso de Deus é a glória dele. Não é uma glória, não é uma coisa estética, irmãos. Não é material, não é estético, não é algo que eu olho assim falando que coisa linda, não é isso. É coisa de caráter, é coisa de espírito, é coisa de mente, é coisa de criação. Isso perpassa muito mais do que aquilo que eu possa compreender dele. Por isso que a gente fala que Deus é incompreensível. Nós só compreendemos aquilo que ele se dá a revelar. E ele dá a se revelar em nós uma esperança da glória. O que é? Cristo. Por isso que a glória total de Deus há de nos ser revelada. Por isso que a gente conhece de Deus agora, a gente conhece como por espelho. Por isso que quando vier aquilo que é total, aquilo que é em parte vai ser aniquilado. Por isso que aí nós vamos conhecer conforme somos conhecidos. Percebe por que a Bíblia fala essas coisas conosco? Porque nós não conseguimos, na nossa mente humana, entender com plenitude essa glória de Deus, nem alcançar essa glória com plenitude. É necessário que Deus coloque em nós o Espírito dele para que possamos entender essas coisas e vivermos dele, mesmo com o nosso pecado. Olha que coisa bacana, paradigmática. Nós temos o Espírito de Deus, vivemos fora do pecado e vivemos com o pecado, convivendo conosco. Aí eu digo para você, será que nós temos prazer no pecado? Não. Por que nós não temos prazer no pecado? Porque o Espírito Santo de Deus, a glória de Deus habita em mim e em você. Agora, tenta colocar a glória de Deus dentro de você. Coloca Nova York dentro de Nilópolis. Pega uma calça 34, se você veste 48, tenta vestir. Não vai conseguir nunca. Mas Deus consegue, de uma forma miraculosa, colocar seu Espírito na igreja. Fazer com que ele habite em nós. E aí? Olha só o que a Bíblia vai dizer. Isso é uma coisa... Bom, para encurtar, é tudo o que se relaciona com Deus. A minha vida cristã se relaciona com Deus?
A minha se relaciona, a tua se relaciona com Deus? Tua mente cristã se relaciona com Deus? Teu viver se relaciona com Deus? Então você vive para a glória dele. Mesmo quando você não quer. Olha só, Apocalipse 7:12. Quem pertence à glória? Isso são os anjos dizendo: amém, amém, e assim seja, sempre seja assim, sempre vai ser assim. Isto que nós estamos dizendo é verdade. Louvor, o que é louvor? Louvor é proclamação. Eu estou proclamando em alto e bom som aquilo que eu creio. Estou dando a conhecer ou a Deus no meu pensamento, ou aos homens pela minha boca, pelas minhas atitudes, aquilo que eu creio. E glória! Glória o quê? Essa emanação de Deus, tudo que vem dele, tudo que procede dele, seu caráter, sua santidade, seu ethos, seu jeito de ser, a sua bondade, a sua mansidão, o seu caráter, tudo isso é dele, é dele. Nada que temos nós, nesse sentido, é nosso, é dele. E sabedoria, a sabedoria vem de onde? Do temor de quem? Do Senhor. Então, a sabedoria procede dele. E ação de graças, e honra, e poder, e força a quem? Ao nosso Deus. Para quando? Até amanhã? Para todo sempre. Ele é o dono da glória. Para sempre. Sabe quando é que Deus vai perder a glória? Nunca. Sabe quando é que vai acabar a glória de Deus? Nunca. Sabe quando é que ele vai deixar de compartilhar a glória dele conosco? Nunca. Porque ele nos chama com santa vocação e nos sela com seu espírito para o dia do resgate. Somos dele, somos o povo dele, o corpo dele. Como é que nós vamos perder a glória de Deus? Não dá. Então, por causa disso que eu não posso viver por outra coisa que não seja para a glória de Deus. Pastor, eu peco também. O problema não é esse. O problema é a obra que Deus fez na minha vida. Lembra que Paulo fala assim? Com a minha carne eu sou escravo do pecado, mas com o meu espírito sou escravo da lei de Cristo. Cristo não está muito interessado na minha antiga natureza, não. Cristo está mais interessado na minha nova natureza. A minha velha natureza está cansada de saber que não vai se converter nunca. Por isso que ele me dá uma nova. E com a minha nova natureza, eu sirvo a Deus e vivo para a sua glória. Eu não posso viver para a glória de Deus com o meu pensamento humano, que ainda habita em mim. O que eu faço com o meu pensamento humano está morto. Morto por quê? Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ora, se é Cristo quem vive em mim, eu vivo para a glória de Deus. Não é isso que Paulo fala? A vida que eu vou viver na fé, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Então eu estou vivendo para a glória de Deus. Então não precisa ficar agoniado, irmãozinho. Você fala assim: ai, pastor, será que eu estou vivendo para a glória de Deus? Se você entende que a palavra de Deus está falando contigo, se você tem o Espírito de Cristo, se você examina as Escrituras, se você crê naquilo que está sendo pregado aqui, você pode ficar tranquilo que você está vivendo para a glória de Deus, sim, irmão. Não cria crise na tua vida. Quer ver aquela pessoa que vive agoniada? Será que eu estou vivendo para a glória de Deus? Calma. O Evangelho não me chama para carregar cargas. O Evangelho me chama para ser livre. Cristo não me impõe cargas. Cristo me dá liberdade. Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, irmãos, a gente tem que viver na fé do Filho de Deus. Sabe que Cristo estava muito preocupado com o dia da cruz? Eu tenho que dizer uma coisa, estava não. Primeiro que Ele sabia. Você não sabe qual é o teu destino? Qual é o teu destino? Você não sabe que o teu destino é o braço do Pai? Eternidade com Cristo? Então por que a gente vai andar ansioso? Cristo ficou chateado no dia da morte dele? Claro, se eu soubesse que ia passar pela cruz, também ficaria. E ser separado do Pai? Por minha causa, por tua? É claro, Cristo era humano, conforme eu e você. Agora ele teve medo? Ele encarou a cruz de uma forma plena, recebeu toda a desgraça que sobrevia sobre mim e sobre você, foi para cima dele. Imagina só. E diz que ele suportou alegremente. E aí? Que coisa, hein? Mano, chibatada gritando ai,
todo ensanguentado, todo moído, pendurado por um monte de prego e suportando com alegria. Que alegria é essa? Será que ele estava lá rindo a beça lá na cruz, pendurado? Estou todo esculachado aqui. Eu duvido. Ele gritava, ele chorava. Se não abriu a boca, que Isaías fala, não é dizer que Jesus não falou, que Cristo não chorou, não foi, era humano. Se ele não passasse, se ele não fizesse isso, ele não seria humano. O problema era o que saía da sua boca. Em momento nenhum saiu algo da boca do Senhor que não fosse a Escritura. Até quando ele fala assim, meu Deus, porque o Senhor me abandonou? Ele está citando as Escrituras, o salmo profético, dizendo que está se cumprindo na minha vida isso. Glória de Deus. Glória de Deus, às vezes, da cruz. Outra coisa que a gente tem que ter da glória de Deus, irmãos, é algo que ele não divide com ninguém. Não é assim que ele fala no profeta? Eu sou o Senhor, a minha glória, pois, não darei a outrem. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. A quem pertence a honra, a glória, a soberania, a salvação pertence a quem? Ao Senhor, não é? A glória é dele. Não divide com ninguém. Aí, ele manda a palavra dele habitar encarnado entre nós. Jesus Cristo, ser humano, conforme eu e você. Tem um livro de uma carta chamado A Outra Face. Se você puder, dá uma lida nesse livro, do John MacArthur. Tem um livro do Philip Yancey chamado O Jesus que eu nunca conheci. Dá uma lida nesse livro. E tem um livro do pastor Rui, da Comunidade Carisma, chamado Realização do Homem e Realização de Deus. A gente precisa ler esses livros para entender a humanidade de Cristo. Aí Deus pega a palavra dele, porque a gente tem que ter um pouquinho de Cristo. Cristo é Deus, não é? Filho de Deus, palavra de Deus, totalmente Deus. Mas ele é homem. Cristo tem carne humana, mente humana, alma humana, necessidades humanas, plenamente homem, porque se não fosse homem total, igual a gente, ele não seria idôneo para ser sumo sacerdote por nós. Nem para pagar o meu pecado, nem o teu. Falamos disso na outra vez, falamos só Cristo. Está entendendo por que ele tem que falar para a glória de Deus e só Cristo? E que deriva uma coisa da outra? Tá? E o que ele fala quando Jesus é batizado? Quando Jesus sai da água, o Espírito Santo vem sobre Jesus e a voz de Deus fala assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, ou quem eu me comprazo, quem eu tenho prazer. Bacana, né? Se nós estamos escondidos em Deus, em Cristo, Cristo em Deus, se somos chamados para sermos conforme a imagem de Cristo, será que Deus não olha para mim e para você e fala assim: esse é meu filho amado, que eu tenho prazer nele? Deus tem o prazer que ele tem em Cristo, ele tem em mim e em você, irmãos. Nós somos conforme a imagem de Deus. Olha só, ele não divide a glória dele com ninguém, mas conosco, em Cristo, ele dividiu a glória dele com o ser humano, Jesus Cristo, homem. Por isso que só tem um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, homem. Em Cristo, a glória de Deus. Ele é a imagem de Deus, não é isso que Paulo vai falar? Para os Filipenses, que ele é a imagem do Deus vivo, a plenitude da divindade estava nele. Ora, se a plenitude da divindade habitava no homem, o Espírito, vou falar uma coisa para você, se você nunca pensou nisso. O mesmo Espírito que habitava em Cristo habita em mim e você. A mesma capacidade que Cristo tinha de falar das coisas de Deus nós temos. Que ele falava pelo Espírito de Deus. É o mesmo que estava sobre Cristo, que está sobre Paulo, que está sobre os profetas. É o Espírito que repousa sobre a igreja. Deus, apesar de ser totalmente santo, da glória ser dele, ele divide. Ele não divide, ele compartilha a sua glória. Dividir é uma coisa, ele dividir é o seguinte: eu pego isso que é meu, vou dividir contigo, isso aqui é teu agora. Compartilhar não. Compartilhar é partilhar com. É dele, mas ele partilha conosco, pelo seu Espírito. Sua glória está sobre nós. Já parou para pensar com isso? Pensar sobre essas coisas? Glória de Deus, só a glória de Deus. Tem outra razão de eu viver e você viver uma vida cristã, a glória de Deus.
Ela é a razão de todas as coisas existirem. Tá? A glória de Deus é a razão de todas as coisas existirem. Nós existimos por amor de Deus, por caráter de Deus, por bondade de Deus, por justiça de Deus. Deus é amoroso, criador, perfeito e glorioso. Faz parte do seu ser e caráter ser criador. Ele cria porque ele quer. Quem mandou Deus criar? Ninguém. Ele cria por louvor da sua glória. Ele cria porque faz parte dele criar. Ele é criador. Do nada ele chama as coisas à existência. Então faz parte do seu caráter ser criador e seus demais atributos. Portanto, somos resgatados, quando Deus nos resgata e nos faz segundo a imagem de Jesus, é por louvor da sua glória. Porque se nós somos a imagem de Cristo, conforme Cristo, ele pode muito bem dizer assim, olhar para mim e para você e falar assim, este aí é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Está ficando maluco, pastor? Abre a Bíblia em Efésios capítulo 1. A gente às vezes faz essas afirmações, que nem um dia desse, um irmãozinho falando comigo. O homem não é caído, não. O homem não é totalmente degenerado. Se assim fosse, Jesus não teria se encarnado. Eu falei, irmão, não é o meu corpo que é caído, que é corrompido, não é minha mente. É minha mente. Só tem uma coisa que pode fazer a minha mente voltar a ser a mente que Deus implantou no homem sem o pecado. A glória de Deus. Olha como é que a coisa é difícil, hein? Se até agora vocês estão tentando alcançar o que é a glória de Deus, e é só isso para fazer com que minha mente e a sua mudem para voltar para Cristo, para voltar para Deus, por Cristo. Olha como é que a coisa não é uma coisa simples, é uma coisa difícil. A gente às vezes olha para a transformação, para a conversão, para uma nova vida de uma forma assim tão simplória, né? Pronto, aceitei Jesus, agora sou crente, mudei de vida. Não é assim, não. 2 mais 2 são 4, mas tem um sistema todo implicado nisso aí, para chegar à conclusão que 2 mais 2 são 4. É simples, sim. Agora, vai para os meandros para saber. Vai para as fórmulas para saber se aquilo ali é verdade. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vai ver que a nossa vida só é o que é por causa da atitude de Deus, porque de nós mesmos não conseguiríamos fazer isso tudo. Quem nos muda é a glória de Deus, não é a nossa boa vontade, não. Eu posso ter a maior boa vontade de mudar, eu não vou mudar nunca. Se eu tivesse boa vontade de mudar, eu continuaria sendo o mesmo canalha que eu era antes de Jesus me chamar pela sua graça. Você seria a mesma coisa que você era. No entanto, ele nos chama para sermos seus filhos, ele faz a imagem dele. Olha que coisa bacana. Versículo 14. O qual, nós estamos falando do resgate para a glória, né? O qual é o penhor da nossa herança. Para quê? Para a redenção de possessão adquirida. Nós somos possessão adquirida de Deus. Somos dele. Quem é que toma as coisas da mão de Deus? O diabo. Tem gente que tem medo do diabo, né? Ou o diabo não vai fazer nada. Vai restituir o que o diabo arrancou. O diabo não te arrancou nada. Isso é possessão de Deus, está selado com o Espírito Santo da promessa. Para quê? Porque nós somos bonzinhos, somos bonitinhos e merecemos a salvação? Para louvor da sua glória, desse caráter de Deus. E tudo isso de belo que emana de Deus. Versículo 6. Nós fomos chamados, fomos predestinados para quê? Para louvor da glória da sua graça, pela glória da sua graça, nos fez agradáveis a si no amado, em Cristo. Nós estamos em Cristo por causa do louvor da sua glória, que manifesta a sua graça em Cristo. Versículo 12. Para quê? Para que nós somos resgatados? Com o fim de sermos para louvor da sua glória.
Por isso que é só a glória de Deus, irmão. Não tem outro motivo. Por isso que é só a fé, só a Escritura, só a graça, só Cristo, só a glória de Deus. Não tem outro motivo de nós existirmos, de estarmos em Cristo, que não seja o louvor da glória de Deus. O filme de ser para o louvor da sua glória. Nós, o que primeiro esperamos em Cristo. E essa glória é o que nos faz viver. Irmãos, a partir do momento que nós somos novas criaturas em Cristo, a partir do momento que o Espírito Santo faz habitação em mim e você, nós temos um selo colocado em nós. Ali, como... Já viu aquele filme Ressurreição? Alguém já viu? Com Joseph Fiennes. Vejam esse filme, interessante. Ele é um tribuno romano que chega em Jerusalém na hora que estão crucificando Jesus. Ele vê Jesus morto na cruz e ele vai lá. Pilatos manda que cele o túmulo, é o que é feito, né? Selado o túmulo, colocar 2 soldados de guarda e colocam as cordas, o soldado com o oficial de justiça vão lá, colocam cera nos nós e colocam um timbre com a efígie do imperador, para dizer assim, isso aqui é inviolável. Só quem colocou é quem tira. Paulo vai evocar o selo do imperador, ou selo da autoridade, para dizer que só quem tira o selo é só quem é autorizado a tirar o selo. E quem é autorizado a abrir o selo? Lembra de João? Ele vê lá os livros selados, com 7 selos. E ele chora, porque não tinha ninguém digno de abrir o selo. Ninguém conseguia nem olhar para o livro, que dirá botar a mão nele. Ele chora. Aí o anjo vai falar para ele assim, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, é digno de abrir os selos. E quando ele olha, ele fala assim, eis que eu olhei e vi um cordeiro, como quem tinha sido morto. O leão é um cordeiro, né? O leão da tribo de Judá não tem cara de leão, não. Ele é um leão, é um cordeiro. Cordeiro. Então Jesus é quem tira o selo. É ele quem põe. Se ele colocou, ninguém tira. Tinha alguém digno na terra, digno de tirar o selo? Ninguém. Nem apareceu algum anjo dizendo assim, algum anjo caído, um diabo, eu abro o selo. Alguém fez isso? Quem colocou o selo no livro? Não foi Deus? Quem é que é digno de abrir? Ele. Quem foi que colocou o selo em você? Deus. Quem é digno de tirar? Ele. Ele vai tirar? Não. Porque se ele fosse tirar, ele não colocaria. Deus não é Gilmar, Deus não é ser humano para se arrepender. O que ele faz é perfeito. Ele faz para o louvor da sua glória. Você botou o selo em você, está selado, pronto, e acabou. PT, saudações. Não tem para onde corrermos. Então, por isso que Paulo fala assim, como é que nós vamos escapar dessa tão grande salvação? Não tem escapatória não, você está salvo para sempre. Então, se alguém disser para você, pode perder essa salvação. Mentira. Pode perder sim. Se é outro Jesus que te salvou, você até perde. Mas se é o Jesus da Bíblia, não perde não. Nós devemos viver para a glória. Olha só. Efésios 1:18. Efésios é maravilhoso. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Não é vocação, eu sirvo para isso não, do seu chamado. Nós reconhecemos a esperança do nosso chamado. E quais as riquezas de quem? Da glória de quem? Da sua herança nos santos. Herança de quem? De Deus. A glória de Deus se manifesta na herança dos santos. Quem são os santos? Nós. Todos aqueles que participam do acontecimento da salvação. Ora, santo vive por outra coisa que não seja para a glória de Deus? Não. Lembra de Corinto, quando Paulo fala assim, os santos da igreja de Corinto? Uma igreja problemática, cheia de tete a tete, cheio de conversa fiada, com adúltero, fornicário, tudo que não prestava no meio deles. Santos. Santos. Efésios 3,16.
Olha só que bacana. Para que, segundo as riquezas da sua glória, ou seja, de onde vêm as bênçãos para os santos que são predestinados em Cristo, da glória de Deus, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. O Espírito é o quê? Aquele que nos cela, não é verdade? Para o resgate. Para quê? No homem interior. Que homem interior é esse? Nossa nova natureza dada por Cristo. Para quê? Para o louvor da sua glória. Efésios 3,13, dá uma olhada aí. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são o quê? A vossa glória. Entenda aqui, Paulo está falando que a glória, que a tribulação dele é a glória para o povo, não, entenda bem. Paulo está se inserindo nessas tribulações que juntamente com os Efésios ele passa pela glória de Deus. As tribulações que Paulo passa é para anunciar aos Efésios a verdade do Evangelho que provém da glória de Deus. Ora, se a verdade sai da boca de Paulo, o que chega para eles é o quê? É glória de Paulo? É glória de Deus. A glória dos Efésios é aquilo que sai da boca de Paulo, o Evangelho de Cristo. As afirmações sobre a glória de Deus. Então, irmãos, só a glória de Deus. Não tem outra razão para nós crermos que não seja a glória de Deus. Não tem outra razão para sermos resgatados que não seja a glória de Deus. Não tem outra razão para vivermos que não seja a glória de Deus. Ah, pastor, então quer dizer, é tudo para a glória de Deus. Você come, bebe. Você tem sua vida sexual, você tem sua vida de trabalho, para a glória de Deus. Nada que nós vemos a fazer. Irmão, se eu vivo para a glória de Deus, se eu sou salvo para a glória de Deus, eu posso fazer alguma coisa que não seja para a glória dele? Agora, posso pecar? Claro que pode, lógico. Ai, pastor, mas eu pequei. Irmãos, o que Deus faz com o meu pecado? Ele lembra do meu pecado? Ele está preocupado com o meu pecado? Meu pecado é problema para ele? O problema que tinha era para mim, e Cristo resolveu. O meu pecado está perdoado em Cristo. Eu sou manifestação da glória dele. Quando ele olha para mim, ele vê a imagem do filho dele. E Deus, sabe quando é que nós vamos pegar Deus de surpresa com o nosso pecado? Nunca. Então, só a glória de Deus. Então, para a gente concluir, a glória de Deus é a razão da nossa existência. Não tem outra razão para estar aqui e você existindo, ou todo o universo existir, que não seja para a glória de Deus. A glória de Deus é a razão do nosso resgate. A condenação de quem não é eleito também é para a glória de Deus. Pastor, que é isso? É. A questão da justiça, a justiça de Deus não é a glória de Deus? Então se manifesta tanto nos eleitos como nos não eleitos. Não existe injustiça em Deus. Porque se nós formos falar que isso é injustiça de Deus, nós estamos chamando Deus de injusto. Nosso Deus é imperfeito. Nosso Deus é perfeito? Se ele é perfeito, ele faz tudo aquilo de acordo com a sua vontade, aquilo que ele estabelece em si mesmo. Então, quem somos nós para julgar os atos de Deus? Mas tem gente que quer julgar, né? Ele acha que justiça de Deus é justiça de homem. Não consegue lançar o olhar de Deus para as coisas de Deus. Mas é igual Satanás, só entende as coisas dos homens, não entende as coisas de Deus. Nós não podemos olhar para a justiça de Deus como justiça humana. É o motivo da nossa redenção. Somos remidos para a glória de Deus. Somos remidos para o céu, não. A gente fica acreditando que está remido para o céu. Não, eu vou morar no céu com Jesus. Isso é muito simples. Irmãos, se Jesus nos salvasse só para ir para o céu, seria a coisa mais pequenininha desse mundo. A obra da salvação não é reduzida a céu, não, irmãos. A obra da salvação, ela é para o louvor da glória de Deus. Não é céu, não. A glória de Deus é o que move o seu ser. Lembra que eu falei que é indissociável do seu caráter? Ele só faz o que a glória dele
nos manifesta o que pode se manifestar. Fora disso, ele não faz. E é a causa das demais solas. Por que é só a Escritura? Por que a Escritura existe? Para quem ela aponta? Para a glória de Deus. De onde vem a fé? De Deus. De onde vem a graça? De Deus. De onde vem Cristo? De Deus. De onde vem a glória de Deus? De Deus. Simples assim. Então, irmãos, com essa a gente fecha os 5 solas da reforma. Que Deus ele venha nos colocar no coração essa certeza de que nós não podemos viver para outra coisa, nem a nossa fé, nem a graça, nem termos as Escrituras em alta conta, nem dizer que amamos Jesus se não for para a glória de Deus. Não é para eu ser levado para o céu, é para a glória de Deus. Que a nossa vida seja uma vida para a glória de Deus. Nos mínimos detalhes, que a gente coma, que a gente beba, que a gente faça qualquer outra coisa. Glória de Deus nisso aí. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza a isso. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos aplique ao coração. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque a gente conseguiu aqui, meu Deus, em pouco tempo, dissecar o que é pedaço aí daquilo que é a tua glória. Pelo menos aquilo que a gente precisa entender por enquanto. Sabemos que nossa mente não vai alcançar a totalidade, mas aquilo que a gente precisa saber. Para que a gente viva para a tua glória, Senhor. Para que a gente possa dizer assim, só a glória de Deus. Porque se vivemos para uma outra coisa que não seja a glória de Deus, só se o evangelho for para uma outra coisa que não seja para a glória de Deus, não é evangelho. Então, que seja tudo para a tua glória, Senhor, não para a glória da nossa denominação, para a glória da nossa doutrina, para a glória do nosso império, para a glória da nossa mente, é para a tua glória, Senhor. É para isso que estamos aqui, vivemos para ela, somos dela, vivemos de ti, Senhor. Aguardamos a tua justiça, Senhor. Aguardamos o desfecho do teu reino, Senhor. Aguardamos, ó Deus, que Jesus volte. Que ele volte, se for possível, Senhor, pedindo o teu decreto o mais breve possível. E que se cumpra em nós, Senhor Deus, a tua vontade. Se cumpra em nós, Senhor Deus, o teu decreto. Que é para a glória do teu nome que nós te oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.